E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar e mostrar um pouco do meu último treino, que no caso foi hoje, domingo, que eu coloquei o meu treino de posterior completo para esse dia atualmente. Já faz um tempo que eu estou fazendo uma divisão de treino que é mais ou menos upper lower push pull legs, mas o treino de pull, que vai ser de puxadas, também inclui exercícios para posterior. Então, tecnicamente, posterior, bíceps femoral e bíceps braquial são músculos que eu estou fazendo 3 vezes na semana, mas com volume reduzido, para poder ter essa frequência mais alta. Mas um treino de hoje foi um treino em que eu estava então fazendo posterior completo. Isso daí vai incluir costas, trapézio, dorsal, vai um pouco também da parte da lombar, que eu pego o exercício para isso. Posterior, bíceps femoral, mas também, já que eu vou fazer esse exercício para costas, também faço para bíceps, que é o ponto fraco. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu estou tentando focar mais nos meus pontos fracos, começando sempre eles nos treinos. Que eu já tentei melhorar os pontos fracos através de aumentar mais o volume, colocar mais séries para eles, mas eu acho que ainda não está sendo suficiente. E agora que eu estou em processo de cut, que eu estou numa dieta para secar, eu realmente preciso com que os meus músculos, que são os pontos fracos, eu consiga manter eles melhor agora nesse processo de perda de peso. Os músculos que eu já tenho bem desenvolvido, tipo assim, no caso de hoje, né? Eu comecei fazendo exercícios para bíceps, posterior, e depois fiz para costa e acabei fazendo um pouco para bíceps femoral. Os meus 2 dias de treino de perna, eu começo agora pelo bíceps femoral, começo a fazer cadeira flexora, aí depois faço agachamento, aí vou pro quadríceps. Meu quadríceps, na minha opinião, assim, comparando o quadríceps posterior, meu quadríceps está ok, posterior precisa ter um desenvolvimento melhor. E também agora durante o cut não vai ter um desenvolvimento tipo assim de ganhar massa muscular. A questão é eu tentar manter. Eu ganhei um pouco, eu consegui melhorar no posterior, mas ele precisa de mais trabalho assim na questão de eu não perder tanto volume nele, o posterior glúteo em comparação com o quadríceps durante esse processo de cut. Meu treino de hoje então eu comecei por bíceps. Eu gosto muito daquela a rosca Bauersen que chamam, que é da polia, que você tenta manter o cotovelo atrás do teu tronco para poder alongar ao máximo o bíceps. Logo cheguei, já fiz um aquecimento com 30 quilos na polia, aí depois fiz 2 séries de trabalho com 45. Um volume de séries que eu faço parece ser meio baixo, mas leve em consideração que tipo, eu fiz só 4 séries para bíceps no caso do treino de hoje. Mas eu também fiz 6 séries para costa, então tecnicamente são 10 séries para bíceps, que vai acabar contando. Porque quando você faz costas, vai contar para bíceps e também tem os outros treinos. Então semanalmente eu diria que eu tenho um volume de treino médio, assim. Não é, chega a ser, tá médio para alto até, na verdade, dependendo de alguns grupos musculares, tipo posterior tá chegando a quase 20 séries. A posterior de coxa chega a quase 20 séries semanais. Então é relativamente de médio para alto. No caso do bíceps, eu só fiz 4 séries, fiz a rosca Bauersen com 45, 2 séries de trabalho. Depois fui fazer a rosca Scott com 20, um halter de 22,5. Então só 4 séries de trabalho para bíceps e foi relativamente rápido, né? Porque bíceps é um exercício que eu preciso descansar muito entre as séries, né? A Bauersen eu acho que eu descansei uns 2 minutos e pouco de uma série de trabalho para outra, aí só foi 2 séries, já fui pro bíceps Scott, eu fazia um lado, um braço, descansava 1 minuto e meio, fazia o outro braço, então meu treino de bíceps, assim, que esse ponto fraco, eu consegui matar, assim, relativamente bem rápido. Aí depois começa o exercício mais demorado do meu treino, que é fazer o, tipo, stiff RDL, assim, varia um pouco, dependendo da carga, algumas vezes eu acabo dobrando mais os joelhos, outras vezes não, mas é um exercício para foco da parte de baixo da dorsal, eu sinto bastante, né, a parte da lombar, assim, ao final da dorsal de baixo, e também posterior de glúteo. Esse é um exercício que demora mais tempo, eu tenho que aquecer bem, eu começo fazendo com 25 em cada lado, 50 em cada lado, 75 em cada lado, aí começa de verdade. Hoje, especificamente, eu fiz 3 séries de 6 com 110 quilos. 110 em cada lado, no caso. 220 quilos, consegui terminar as 3 séries com 6 repetições. Então é uma carga que tá relativamente ok pra mim, né? Porque se eu tivesse realmente pesado, eu não teria conseguido completar as 3 séries. Pra bíceps eu tento fazer entre 8 a 10 repetições, mas algumas vezes, dependendo da carga, se eu tentar aumentar, algumas vezes acaba sendo menos. Mas a maioria dos exercícios eu costumo fazer entre 6 a 8. Se for um exercício monoarticular, algumas vezes eu tento fazer de 8 a 10, mas também isso daí varia. Fiz as 3 séries de stiff, consegui manter bem assim. Aí depois já passei para remada máquina, que eu faço 2 variações de remada. Eu faço remada com a pegada aberta, para focar mais no posterior de ombro e no trapézio. E depois eu fiz 3 séries com a remada com a pegada fechada, para focar mais na parte de baixo da dorsal. 3 séries de trabalho para cada exercício, então vai ser mais 3 séries, vai ser 6 séries para costa, 6 séries para bíceps, somando com as outras 4 séries para bíceps que eu fiz antes. Então vai ser no treino de hoje 10 séries para bíceps. Para costa, eu diria que o stiff também vai contar um pouco como exercício para costa, assim. Então, no caso, vai ser 9 séries para costa, uma série a mais para bíceps, mas a prioridade é mais o bíceps, por isso que eu comecei por ele. Depois eu fazia o exercício de bíceps femoral. Por que eu não faço a cadeira flexora antes? No caso do treino de hoje, normalmente quando eu for fazer um treino completo de perna,
que eu vou fazer agachamento, vou fazer búlgaro, eu começo pela cadeira flexora. Mas já que eu ia fazer hoje stiff pesado, eu realmente queria que meu posterior de coxa tivesse 100% assim. Eu poderia, logo depois do stiff, fazer a cadeira flexora, talvez, já que minha prioridade devia ser mais essa posterior de coxa do que costas. Porém, já que eu tô com os pesos prontos, aí a máquina que eu uso para fazer o stiff, eu boto lá as anilhas de 25 e eu já pego elas para fazer remada, porque é um saco eu ter que guardar no caso eu peguei 4 anilhas de 25, mais uma de 10 de cada lado para fazer o stiff. Aí eu guardei 2, aí tinha mais 3 anilhas de 25 que eu uso para fazer a remada. Então, se eu for guardar elas, fazer a cadeira flexora, aí depois pegar elas de novo para fazer a remada, eu prefiro já aproveitar que eu tô com as anilhas naquela máquina para pegar de uma máquina, da máquina de stiff, para colocar na máquina de remada. Aí eu já ponho direto assim. Depois fazer a cadeira flexora, fiz a primeira série com tudo, zerei a máquina 100 kg, mas aí depois nas próximas 2 séries eu resolvi fazer com menos peso e tentar colocar o tronco mais para frente, para tentar alongar mais o posterior. Mas para bíceps femoral, só 6 séries hoje, eu tô fazendo acho que 6 séries por treino, são 3 vezes na semana que eu acabo fazendo. Eu faço 5 treinos de musculação na semana, mas desses 5 treinos, 3 deles eu faço um pouco de bíceps femoral. Então acaba sendo 6 séries de trabalho cada treino, 18 séries semanais, que é um dos músculos que eu faço com volume mais alto, assim, já que é um ponto fraco meu. Aí depois, para finalizar, só exercício para abdômen, que é o que eu faço, que é abdômen na corda, abdômen com progressão de carga, que já é o suficiente, assim, sabe? Já tive uma evolução boa do meu abdômen. Acho que agora, meu abdômen, o músculo abdominal não vai desenvolver muito mais, além do que eu já tenho agora. A questão daqui para frente é apenas perder mais gordura, tipo, vai ter a definição mesmo. Enquanto que os outros músculos eu acabo realmente querendo aumentar mais o volume deles, mas o foco mais agora está sendo para peito, bíceps braquial, bíceps femoral. Acho que isso daí são os grupos musculares que eu preciso de mais ajuda. Mas o treino foi relativamente bem. Não tô tendo perda de força ainda, porque eu tô no primeiro mês de cut, né? Tô agora finalizando logo esse mês aqui de junho. Então já tô ainda há 4 semanas assim de dieta. Por enquanto meu peso já baixou um pouquinho. Tô atualmente com entre 75 a 76 quilos. O meu objetivo até começo de setembro é tentar baixar para 69 mais ou menos. Um menos de 70, entre 69 a 70 quilos, mas vamos ver como que vai ainda. Cada semana eu tô me pesando, tô seguindo dieta, não tive perda de força, treino ainda tá rendendo legal. Senti um pouquinho cansado, assim, um pouco de cansaço, mas ainda não foi o suficiente para interferir no desempenho do meu treino. E essa é uma das partes mais difíceis durante o cut. Pra mim nem é a questão da dieta, tipo, ficar sem comer coisas que eu tenho vontade de comer, eu até consigo ignorar, que tipo, tem um bloqueio mental assim, pra comer as coisas que eu consigo aplicar na minha cabeça bem fácil, mas o cansaço durante isso é algo desgastante, que realmente o seu corpo tá lá, alguns dias parece que você tá se arrastando, assim, porque tem menos energia, né, você tá comendo menos, tá treinando mais, algumas vezes assim, na musculação, talvez não treinando tanto mais na musculação eu até, algumas vezes, eu acabo reduzindo um pouquinho o volume. Mas é mais cardio. Todo dia eu tô fazendo cardio. Todo dia eu tô fazendo pelo menos uns de 10 a 15 mil passos diários. Então, tipo, acaba sendo 1 hora, assim, 1 hora e pouco de cardio todo dia. Assim, com intensidade baixa. Eu tô fazendo mais caminhadas ou caminhadas com inclinação máxima do que correr. Correr gera mais impacto, mais fadiga. Então, eu apenas tô tentando caminhar bastante, gastar bastante calorias para ver se meu peso baixa mais para as próximas semanas.